Boa noite a todos. Estou tendo uma pequena dificuldade aqui com essa basezinha onde põe o celular. Mas eu vou me virar aqui. Nossa, quanto tempo que a gente não se encontra aqui, né? Acho que desde a quaresma do ano passado, talvez. Acho que sim, né? Eu tentei colocar nessa torrinha aqui, mas ela, acho que ela já está vencida, tem que comprar outra. Acho que o calor faz isso, né? Esperar o pessoal entrar. E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou apresentar como faremos essas prédicas quaresmais. Então, a primeira coisa é que vocês perceberam que eu nem avisei nas missas, não falei, aqui mesmo no meu Instagram, também já alertei como será, faremos um estudo um pouquinho mais, talvez aprofundado, talvez nem todo mundo se interesse em acompanhar. Porque eu já estou pensando que a pessoa fez a quaresma com São Paulo da Cruz, que foram 40 dias seguidos, né, da quaresma, 2 anos atrás. O ano passado viu aquela prédica sobre a oração em São Paulo da Cruz, foram 5 prédicas ou 4, uma delas foi a oração em São Paulo da Cruz, que é como que uma introdução ao que nós vamos fazer agora nessa quaresma. Então eu estou pressupondo isso, né? Mas não quer dizer que uma pessoa que não viu as outras prédicas não possa participar dessa, né? Tudo é uma questão de interesse. Como se trata de uma espiritualidade muito específica, que é a oração em São Paulo da Cruz, hoje, inclusive, eu vou falar muito sobre isso, né? Que nem todo mundo é chamado a esse tipo de espiritualidade, né? Então, eu estou pensando na Confraria da Paixão, eu estou pensando em pessoas de outros estados que falam comigo aqui pelo Instagram e que têm muito interesse em São Paulo da Cruz. Eu estou pensando nas pessoas que na quaresma se voltam mais a Jesus crucificado, a paixão de Cristo, e querem aprofundar, pelo menos na quaresma, essa espiritualidade. É com isso que eu estou trabalhando e pensando. E pensando nisso é que então eu escolhi São Paulo da Cruz para que em 6 sextas-feiras, serão 6 sextas-feiras, do dia 7 hoje até o dia 11 de abril, nós possamos então tentar abranger aquilo que eu chamo de as bases para a vida de oração segundo a doutrina de São Paulo da Cruz. Hoje, dia 7, nós vamos colocar a primeira base. Daí, semana que vem, uma outra. E assim, nós vamos sucessivamente meditando, estudando e aprendendo a vida de oração com São Paulo da Cruz. Aí eu pensei também em cada um dos dias, né, de meditação, em cada uma das sextas, trazer um santo ligado a São Paulo da Cruz para ilustrar aquele dia, aquela prédica, né? Então, hoje nós começaríamos com o próprio São Paulo da Cruz. Daí, semana que vem, eu tinha penso em apresentar o tema e ilustrá-lo com o beato Isidoro de Lourdes. É um irmão religioso, passionista, da Holanda. Depois, no dia 21, São Gabriel da Virgem Dolorosa. No dia 28, a venerável Antonieta Farani, irmã Antonieta Farani, passionista, nascida em Curitiba. No dia 4 de abril, o beato Domingos da Mãe de Deus, Domingo Barberi, o grande apóstolo da Inglaterra. E no dia 11, encerrando, a Santa Gema Galgani. Então, não é que eu vou falar sobre essas figuras, sobre esses santos, não. Eu vou tratar das bases para a vida de oração, segundo a doutrina de São Paulo da Cruz, e vou utilizar a vida destes santos, desses beatos, desses veneráveis, para ilustrar
a palestra do dia, né? Hoje, por exemplo, o próprio São Paulo da Cruz. Acho que é interessante, inclusive porque eu vou apresentar coisas que até então eu não apresentei. E, de certo modo, fazendo isso, eu cumpro uma função aqui de guardar, né, na memória do Instagram, na memória daquilo que vai ser gravado aqui, todo um estudo, né, que eu pretendo ainda dar continuidade mais para frente sobre a espiritualidade de São Paulo da Cruz. Inclusive com um acesso às fontes primárias, que são as cartas de São Paulo da Cruz, os textos originais da primeira regra, da regra depois quando ela foi reformulada, a pedido do Papa. Então, com todo o material primário daquilo que nós temos das obras de São Paulo da Cruz e aprofundando, especialmente para a Confraria da Paixão e para todas as pessoas interessadas na espiritualidade paulo-cruciana. Eu queria desligar os comentários, mas eu estou com medo de mexer aqui porque eu não estou muito afeito ainda com esse celular e eu estou esquecido de como é que funciona isso aqui. Então, eu pediria só que o pessoal não ficasse dando mais boa noite. Já chegamos, estamos com 120 pessoas, 116, mais ou menos isso mesmo. Depois outras pessoas vão assistir e acompanhar em outros horários. Muito bem. Então, qual a base para esse primeiro momento? Então, hoje nós vamos tratar da base que São Paulo da Cruz considera fundamental para a vida de oração, que é amar Jesus. Então, esse é o tema de hoje. O amor a Nosso Senhor, como base para uma vida de oração. E o próprio São Paulo da Cruz é um verdadeiro apaixonado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um estudo do padre Fabiano Giorgini, que é um grande especialista em São Paulo da Cruz, que trata sobre esse assunto. Mas também outros textos que eu utilizei e à medida que eu for utilizando, eu posso ir apresentando, não é? Esse texto não existe publicado. O que existe são apostilas, são textos que eu tenho assim, apostilados. Então, eu vou utilizar esse material, em cima dele eu vou apresentar as minhas observações, a minha leitura daquilo que São Paulo da Cruz apresenta. Ok? Então, acho que podemos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem o livrinho A Glória da Cruz, na página 58, eis-me aqui, ó bom Jesus. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, prostrado diante da vossa divina presença. Vos peço e suplico com mais ardente fervor que imprimais no meu coração os vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, e um verdadeiro arrependimento dos meus pecados, com vontade firme de me emendar, enquanto eu, com grande afeto e dor na alma, considero e medito as vossas santas chagas, tendo diante dos olhos o que já dizia o santo profeta Davi, a vosso respeito, ó bom Jesus. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés e contaram todos os meus ossos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a primeira coisa que eu acredito que vocês já que conhecem um pouco de São Paulo da Cruz perceberam é que a espiritualidade de São Paulo da Cruz é uma espiritualidade cristocêntrica. E por isso mesmo, por ser uma espiritualidade que tem Cristo, que tem Nosso Senhor como o centro, é que ele, São Paulo da Cruz, então, vai nos dar da vida de Jesus a paixão, morte e ressurreição como sendo o lugar privilegiado para que possamos encontrá-lo. São Paulo da Cruz, então, encontra Jesus em toda a sua vida, mas principalmente nos seus padecimentos, nos seus sofrimentos, e grandemente na sua paixão, morte e ressurreição. Então, para que você possa
colocar como base da sua vida de oração algo que de fato sedimente, que sirva mesmo como base, o nome já está propondo isso, é que essa base seja a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E este crucificado. E este Jesus eu encontro na sua paixão. São Paulo da Cruz colocava isso já de cara. Por exemplo, se uma pessoa quisesse entrar para participar, para ser membro do grupo dele, né, dos primeiros passionistas, ou mesmo depois, quando um dirigido, então assim, um leigo, uma leiga, que pedia conselho para ele, e a gente tem a prova disso através das cartas que ele escrevia. Então não era só para os padres que ele pedia isso, não é só para quem queria ser religioso, não era somente para quem queria ser irmão na congregação, mas para qualquer pessoa que quisesse ter Jesus crucificado, a paixão de Cristo, como a base da sua vida de oração. São Paulo da Cruz fazia algumas perguntas. Ou seja, se a pessoa tem essa disposição, se essa pessoa tem essa predisposição. Então, a primeira coisa que São Paulo da Cruz dizia e pedia que os reitores, que os escrutinadores das vocações percebessem no jovem, ou que ele mesmo prescrutava na vida dos seus dirigidos, dos seus orientados. Então a primeira coisa era se a pessoa tem disposição para estar na presença de Jesus crucificado. Então é muito simples. Vamos lá. Uma coisa simples, olha aqui. Você tem disposição para a sua vida inteira você estar diante de Cristo e este crucificado, como diz o apóstolo São Paulo? Então a primeira coisa é isso. Essa pessoa tem desejo de encontrar-se com Jesus crucificado nos sacramentos? Tem uma vida sacramental? Então, isso é fundamental. Você está resolvido aqui, aproximando-se, a entender que ao aproximar-se de Jesus crucificado, você está se aproximando do sofrimento? E você está disposto a abraçar os sofrimentos com Jesus crucificado? E não reclamar, e não se apavorar, mas enfrentar? Você está preparado e disposto a ser... Preparado não, disposto, né? Porque preparado é Deus que vai preparar. Para ser desprezado, caçoado, incompreendido, como Jesus foi na sua crucifixão? Sofrer calúnias e coisas semelhantes por amor a Jesus Cristo? E aí a resposta é muito simples. A pessoa ela só poderá responder sim a todas estas perguntas se ela, dentro de si, estiver movida por um profundo amor, por um amor apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem um amor apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo, será difícil de ver em qualquer cena. Será difícil de encontrar em qualquer cena da Bíblia, dos Evangelhos. Quanto mais em sua paixão. Quanto mais em seu sofrimento. Então, a pessoa já vai achar que isso é masoquismo, que isso é um dolorismo, vai achar que isso, não, isso não é pra mim, isso aí não gosto de... Não tô afim disso não. Eu gosto de uma coisa, eu quero uma coisa mais light, eu quero uma coisa mais suavizada. Então, aí São Paulo da Cruz vai dizer, então, de fato, a espiritualidade da paixão não é para você. Ver na paixão de Cristo o bem maior que Deus possa fazer por nós, vendo na paixão de Cristo a manifestação máxima do amor de Deus para conosco, consegue? Então você é chamado. Aliás, é isso, né? Você se abandona inteiramente a Jesus crucificado, a Jesus, apaixonado por Ele, e deixa tudo para trás. Você não tem mais espaço para outra coisa. Vou te dar um exemplo. Eu sou terceiro carmelita. Por um amor muito grande que eu tenho a Nossa Senhora, eu fiz uma promessa para a Virgem Maria, que eu me consagraria a ela por algum caminho. Então, tinha a possibilidade de fazer
a consagração da escravidão pelo método de São Luís Maria de Grimonfort, eu podia, sei lá, enfim, ser legionário, pertencer à Legião de Maria, mas Deus tocava no meu coração, pelo grande amor que eu tenho por Santa Teresa d'Ávila, nasci no dia dela, no dia 15 de outubro, então fiz a minha consagração, recebi o escapulário e sou o terceiro carmelita. Mas isso é uma parte da minha vida que, em hipótese alguma, tirou a centralidade da minha vida de oração voltada exclusivamente a Jesus crucificado. Então é uma paixão, é algo que você descobre e que, por exemplo, para mim, é o meu sustento. Se eu estou de pé até hoje como padre, como católico, como cristão, eu devo ao fato de ter aprendido com São Paulo da Cruz a estar na presença de Jesus crucificado. A estar na presença e ter deixado tudo para trás. E ter colocado tudo mais em segundo plano. Então, por mais coisas que eu, como padre diocesano, tenha na minha vida e tenha aprendido, a espiritualidade do bom pastor, que é própria de nós, do clero diocesano, nunca passou pela minha cabeça, minimamente, de não ser outra coisa senão passionista de coração, passiocêntrico de coração. Então, trata-se de uma paixão. Por isso que São Paulo da Cruz nos lembra a passagem que nós lemos esses dias do jovem rico, né? Que Jesus diz a ele: vai, vende tudo o que você tem, distribua, dê aos pobres e depois vem e segue-me. Quer dizer, a paixão por nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser uma coisa tão forte, tão absoluta, que você não pode deixar nem garantia que te dê a tentação de você voltar para trás. Então, você vai vir comigo, você vai vender tudo, você vai entregar aos pobres. Porque se um dia você tiver a tentação de voltar, vai ser tão complicado você voltar, você já se certificou que você não tem mais para onde você voltar. Porque você simplesmente se desfez de tudo, você entregou tudo por amor apaixonado por Nosso Senhor. Então, sem essa vontade de estar única e exclusivamente diante de Jesus crucificado e ao lado de sua mãe, Maria Santíssima, aos pés da Santa Cruz, sem essa disposição de deixar tudo para seguir Jesus crucificado, sem esse amor apaixonado, não é possível. Então, esse é o primeiro lugar. Esse é o lugar básico e fundamental. Todas as outras coisas vão decorrer daí. Sem esse amor apaixonado por Nosso Senhor, não há espaço para você ser um homem de oração, uma mulher de oração. E tem mais. Veja, São Paulo da Cruz está dizendo isso em um momento, São Paulo da Cruz é do século XVIII, São Paulo da Cruz está dizendo isso no momento em que na Europa se espalhava uma heresia muito barra pesada, o jansenismo. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Muito importante isso. O jansenismo diz exatamente o contrário do que São Paulo da Cruz está dizendo. São Paulo da Cruz vai dizer para uma mãe de família, para um dono de comércio, para um garoto, que ele pode se apaixonar tão inteiramente por Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele pode levar a termo essa paixão, ele pode ir em frente com essa paixão por Nosso Senhor, porque essa paixão é fruto da própria moção do Espírito Santo de Deus que o atrai. Então, não é uma aventura solitária. Antes que eu fosse apaixonado por Nosso Senhor foi e é apaixonado por mim. E é exatamente isso que o jansenismo nega. Vou só localizar vocês. Jansenismo vem do nome do fundador desta heresia, que é um famoso bispo chamado Cornelius Jansenius. Daí jansenismo. Ele nasceu na Holanda, mas ele foi bispo na Bélgica e morreu por volta do ano de 1638, se não me engano. E o que Jansênio, esse bispo, num livro chamado Agustinos, defendia? Ele pensava que pudesse ser feita uma harmonia entre o catolicismo
entre a fé católica e o calvinismo. Lembre-se que o calvinismo ele tinha se espalhado como a principal seita, como a principal doutrina protestante na Europa. Não é? Lá na Alemanha, o luteranismo imperou, mas na França, na Bélgica, na Suíça, mesmo na Itália, em alguns lugares, né, da Holanda, quem chega, inclusive influenciando o anglicanismo e o próprio luteranismo, é a doutrina de Calvino. Então, veja que a ideia, como sempre, de toda heresia é boa. É um princípio ecumênico, é um princípio de unidade, de diálogo com a outra religião. Mas o que Jansênio faz? Ele assume da doutrina calvinista, da doutrina presbiteriana, a ideia da predestinação. Ou seja, que Deus predestina antecipadamente aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Ele faz, o Jansênio, uma leitura equivocada de Santo Agostinho. Já adianta você. Ele diz que ele se baseia em Santo Agostinho, mas na realidade ele se baseia numa leitura equivocada de Santo Agostinho. E aqui atrás, ó, tá Santo Agostinho ali, me vigiando, ele tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, Santo Agostinho tá aqui atrás, só de olho em mim. Santo Agostinho é o padre da igreja que eu estudo desde sempre. Não é? Então, uma leitura que diz que o livre-arbítrio não existe. Ele foi totalmente corrompido e ele se transformou num servo-arbítrio, não num livre-arbítrio, num arbítrio escravizado pelo pecado. Portanto, o jansenismo tem uma antropologia negativista, uma antropologia pessimista, uma ideia de homem pessimista, uma ideia de homem, de ser humano pessimista, negativista. O homem seria incapacitado totalmente pelo pecado original a fazer o bem. E, portanto, se você faz o bem, é porque Deus te escolheu para fazer o bem. Porque Deus te escolheu para a salvação. Então, não interessa o que você faça ou deixe de fazer, Deus se apresenta como um tirano, como um totalitário, um rei déspota, um Deus impiedoso, que cria pessoas para que elas sejam condenadas. Veja a imagem de Deus que o jansenismo cria, que o jansenismo passava. É uma visão amedrontadora. Um Deus assim precisa ser honrado, servido, e pessoas precisam ter terror. E exatamente isso era o que acontecia. E na história, o jansenismo teve grandes seguidores. A gente, só para citar, né? Saint-Cyran, Blaise Pascal, grande filósofo, as monjas de Port-Royal e toda a comunidade de Port-Royal. E eles tinham uma filosofia baseada nessa imagem pesada de Deus. O que eles tinham em comum era esse moralismo exacerbado e uma visão muito pessimista. Um Deus que se apresenta, repito, como um Deus amedrontador. E por isso, eles comungavam raramente. Comunhão para um jansenista, raríssimas vezes. Isso já era uma coisa que, de certo modo, essa pregação sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a condenação e tal, esse moralismo, já era uma coisa que vinha se arrastando desde lá atrás, né? Já é uma coisa que pertence a um certo setor da igreja, independentemente de heresia ou não heresia. Só que no jansenismo, essa dureza moral, ela se exacerbava, ela aumentava com uma potencialidade tremenda. É nesse ambiente que São Paulo da Cruz vai pregar. Então, pessoas que comungam raramente, pessoas que têm um gosto por uma pregação do Evangelho que destaca a condenação, que destaca o moralismo. Por exemplo, o jansenista pouco gostava de Nossa Senhora, porque a Virgem Maria
Veja, bem protestante isso, né? Bem mentalidade protestante. A Virgem Maria se apresenta como a face bondosa, intercessora da mãe, a face materna, intercessora de uma mãe que, no final das contas, sempre procura ficar do lado do filho, protegendo o filho e ajudando o filho a alcançar a salvação. Obras de misericórdia, obras de caridade, nem pensar, que vai achar que vai comprar esse Deus terrível com esmola, com penitência. Não vai. Então eles não gostavam dos santos, né? Porque os santos, o que são os santos? Os santos, no final das contas, é a prova da misericórdia de Deus. Você vê a vida de qualquer santo, o que eles eram, o que Deus fez na vida dele, basta pegar o próprio Santo Agostinho. Então eles não gostavam muito da vida dos santos, então eles desprezavam as imagens, desprezavam as relíquias. No fundo, eles desprezavam a religiosidade popular. O jansenista era um católico elitista, né? Ou seja, um pensamento de seita. Só para você ter uma ideia, isso gerava esse catolicismo elitista, esse pensamento de seita, geraria no futuro o galicanismo, tá? A ideia de que a igreja da França podia ser uma igreja autônoma, independente de Roma, acima do primado de Roma, a ideia do regalismo, de que o rei é que deveria organizar a vida da igreja, e não é à toa que os jansenistas apoiaram a Revolução Francesa, apoiaram a ascensão das repúblicas, né? Existia um catecismo chamado Catecismo de Montpellier, que é o catecismo jansenista por excelência. E esse catecismo ele vai chegar em Portugal, o Marquês de Pombal vai aderir às ideias jansenistas, existem estudos sobre isso, que é um dos fatores que vai levá-lo a expulsar os jesuítas de Portugal e do Brasil. Essas ideias jansenistas chegaram ao Brasil em forma de revolução, por exemplo, a Revolução Pernambucana, chamada Revolução dos Padres, com o famoso Frei Caneca. Se você for às fontes e às raízes da Revolução de 1817, ela é profundamente marcada por pensamento jansenista. Um outro exemplo, o regente Feijó tinha mentalidade jansenista. E aí aparece São Paulo da Cruz, em pleno século XVIII, o século em que o jansenismo se espalhava pela Europa, anunciando a bondade misericordiosa de Deus expressa em Jesus crucificado. Vocês estão entendendo o baque que é isso? Vocês estão entendendo a loucura que é isso? Então, ele não deixa São Paulo da Cruz de ter uma pregação dura, uma pregação a respeito dos novíssimos, céu, inferno, purgatório, não abandona o discurso tradicional das santas missões populares, que era já feita há muitos anos pelos capuchinhos, por exemplo, não é? Mas a tônica, tanto de São Paulo da Cruz, quanto de Santo Afonso Maria de Ligório, com a Virgem Maria, né? É a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Jesus crucificado é um Deus para que eu me apaixone dele, porque a imagem dele é de paixão, é de amor por mim. E isso muda completamente, né, a mentalidade de um homem assustado com Deus, amedrontado diante de Deus. Então, quando você lê como viviam os primeiros passionistas, como vivia São Paulo da Cruz, o uso do silício, o uso da disciplina, os jejuns, imagina, os antigos passionistas tinham pelo menos, no mínimo, 4, 5 horas de oração mental, né? Então, quando você, os jejuns, os ofícios noturnos, acordar de madrugada para rezar até de manhã, indo dormir cedinho para poder acordar de madrugada. Então, quando você vê essas coisas, você pensa assim, nossa, que rigorismo. Então, você tem que balizar isso aí. Porque, na realidade, e todas estas coisas, todas estas externalidades são sinais externos de um amor profundo
que quer unir-se à paixão de Cristo, que quer unir-se a Jesus crucificado, que identifica-se com o amado. Então eu amo tanto a Jesus crucificado que eu me identifico com o seu amor, que eu me identifico com a sua dor, que eu me identifico com o seu sofrimento, com as suas penas, com as suas agonias, com as suas humilhações, com as suas aflições, e faço minhas as humilhações, as aflições, as dores, os padecimentos dele. E aí então, as minhas dores aqui do dia a dia, minhas perseguições, pessoa que fala mal de mim, que não vai caminhar, tudo fica tão pequeno diante do amor a Jesus crucificado, que você tira, meio que isso passa a ser algo até, como vou dizer, café pequeno, né? Diante do que Jesus passou. Então, eu passo com alegria, eu passo com amor. Então, não tem um aspecto depressivo, deprimente, doentio na penitência, na oração, no recolhimento, no silêncio, gostar de estar sozinho, gostar de estar em silêncio, gostar de submeter-se à vontade de Deus, desejar submeter-se à vontade de Deus, não levar em conta que não fui compreendido, que fui perseguido, que fui marginalizado, estar bem com quem é perseguido, com quem é marginalizado, com quem está crucificado, nasce, repito, de um profundo amor, de uma profunda identificação com Jesus crucificado. Até aqui, veja, muda, alguém escreveu, muda o paradigma, muda a maneira de se encarar, de olhar para Deus. De um Deus assim, apaixonado e que dá sentido para a minha dor, de um Deus assim eu quero me aproximar. Um Deus humilhado, um Deus que eu consigo ouvir ele dizer na cruz, por que me abandonastes? Que eu consigo ouvir ele dizer na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que eu consigo ouvi-lo dizer na cruz, com todo carinho, com todo amor, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. As 7 palavras da cruz são expressão, cada uma delas, de um amor sentimental. E aí, São Paulo da Cruz tem todo um lado sentimental, que às vezes quem se aproxima pela primeira vez de São Paulo da Cruz e vê ele com aquela cara severa, não imagina que ele era uma manteiga derretida. São Paulo da Cruz chorava por qualquer coisa, ele se encantava com a natureza, ele era uma pessoa romântica, né? Das coisas do céu, das coisas de Deus, enfim... vivia absorvido, e quando saía para fazer as pregações, quando ele saía da cela, do retiro, para pregar ao povo, a expressão dessa vida de intimidade com o nosso Senhor se apresentava. Então não era para os outros verem, era para que eu, diante de Deus, usufrua, receba os influxos para poder dá-lo, para poder levá-lo, esses influxos, essa vida de oração para as outras pessoas. Então, esse é o primeiro tópico. Muito bem. Então, veja, participar por amor, da humildade e da obediência do Verbo encarnado. Jesus, sendo de condição divina, Filipenses, né? Não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas se humilhou, se rebaixou. Esse caráter kenótico, esse caráter da kenosis de Nosso Senhor, ele passa a ser incorporado como base para a vida de oração. Então, a oração passionista, a oração passiocêntrica, é uma oração de humildade, é uma oração de obediência. Muito mais se humilha, muito mais se obedece, se escuta, do que se fala na oração passionista. Aliás, pouco se fala, além daquilo que a igreja prescreve que se fale, que são as orações dos salmos, que são as orações, enfim, as orações prescritas. Mais do que isso, não, é estar diante de Jesus crucificado, apresentando humildemente as dores de Nosso Senhor como sendo suas dores, e participando, não é, com muita humildade, obediente àquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para esse momento que você está vivendo.
Então, muitas coisas a gente não enlouquece hoje na igreja, porque a gente está unido a Jesus crucificado, porque algumas coisas seria de enlouquecer dentro da própria igreja. Vou repetir. O Verbo, Jesus, encarnou-se, se fez homem, e ele humilhou-se, ele foi humilde. Então, a nossa oração precisa ser como Jesus foi aqui nessa terra. Eu estou aqui, encarnado nessa terra, estou aqui, vivendo nessa terra. Então, a minha oração não pode ser outra, senão, se eu quero fazer a imitação de Cristo, segundo aquilo que São Tomás de Kempis diz na imitação de Cristo, né? Ver a minha miséria, aliás, a imitação de Cristo de Tomás de Kempis começa com a meditação sobre a morte. Então, é a consciência da minha própria miséria. Então, a primeira meditação da imitação de Cristo é dar-se consciência de que eu sou pó e ao pó retornarei. Então, a espiritualidade passionista vive uma eterna quaresma. Então, quem não se identifica com a quaresma, não se identifica com a espiritualidade passionista. Não se identifica... Assim, tem gente que não gosta, enfim... A espiritualidade quaresmal é algo que é só para aqueles 40 dias. Não. Na espiritualidade passionista, a alegria da Páscoa é sempre diante das chagas do ressuscitado. Então, mesmo na glória da ressurreição, na glória da alegria pascal, eu sei que o meu Senhor foi o ressuscitado, foi crucificado. O ressuscitado é o crucificado. Que ele está sentado à direita do Pai. Em sua glória ele há de vir a julgar os vivos e os mortos. Mas eu sei que ele está sentado, carregando as chagas, apresentando, como diz a carta aos Hebreus, diante do Pai, o sacrifício mais perfeito de louvor, que é a sua vida dada por amor ao mundo. Então, se alguém quer ter como base a espiritualidade passionista, a espiritualidade da paixão de Cristo, precisa amar o próprio desprezo, amar a própria pobreza, amar a própria indignidade. Então, se eu me apresento diante de Deus, me achando cheio de soberba, pensando que eu sou o que eu não sou, não tem como você entrar no espírito quaresmal, que é o espírito da conversão. Então, veja, hoje é sexta-feira, nós estamos no terceiro dia da quaresma. Acho que ainda está muito vivo na mente de todos nós o que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas. Tu és pó, e ao pó voltarás. Por isso, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, isso não é uma palavra que precisa repercutir somente na quarta-feira de cinzas e na quaresma. Essa é uma palavra que precisa repercutir na minha vida todos os dias do ano. Então, funciona na quaresma como um exercício, não é, espiritual, mas que, exatamente por ser um exercício, tem como elan, tem como liga, que isso vá para a minha vida depois, durante todo o ano litúrgico. Não é? Veja, é claro que essas atitudes interiores vão levar a uma união mística com Cristo. É isso que São Paulo da Cruz deseja. Quando ele trata nas cartas, com os próprios superiores das casas, o exame que tem que ser feito para ver se a pessoa tem vocação para ser passionista, para rezar uma vida quaresmal, para ter uma vida de oração quaresmal no espírito da quaresma, é porque São Paulo da Cruz entende que esse caminho vai levar a pessoa à união mística com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fim de toda oração. A oração deve nos levar a uma abertura a Jesus, uma abertura a Deus, e essa abertura vai fazer com que, eu dando espaço, eu me una misticamente cada vez mais com nosso Senhor. É claro que na nossa história, eu já disse isso uma vez, tem essa união mística tem altos e baixos. São Paulo da Cruz, ele passou em união mística com nosso Senhor Jesus Cristo numa situação de completo abandono dos sentidos. Ele não sentia. Mas ele não sentia somente nos sentidos de não ter um arrepio, de não ter uma emoção. Ele não sentia na alma. É mais grave, né?
É a noite escura da alma, que é além da noite escura dos sentidos, porque inclusive nos sentidos ele chorava, ele se emocionava, mas era a alma dele que estava numa aridez tão profunda, num deserto tão profundo, que era a marca da presença de Jesus crucificado, porque assim Jesus crucificado esteve no alto do Calvário, numa profunda noite escura. As trevas caíram sobre a face da terra. E isso tudo, o passionista, de certo modo, ele leva para a vida dele nos sinais. Então, aqui quem é da Confraria da Paixão. Você foi até o altar no dia da sua consagração e beijou a cruz. Você recebeu, não é, uma fita roxa, sinal de penitência, uma quaresma. Você usa isso aqui o ano inteiro, você não usa só essa cor na quaresma. Essa é a cor. Você recebeu uma mortalha de luto, a opa preta, não é? Aquela veste é uma memória de que nós fazemos memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, por amor de nós. Mas em todos esses sinais, né, quaresmais, em todos esses sinais externos, aqui eu ganhei, aliás, isso aqui, olha, tem um significado muito especial. Isso aqui é a coroa das dores de Nossa Senhora. Tudo isso que faz parte do nosso arsenal, aqui tem um pensamento para cada dia do ano com São Paulo da Cruz. É chamado O Cafezinho de São Paulo da Cruz, do padre Giovanni Cipriani, que é da província Exaltação da Santa Cruz e que agora está trabalhando, se não me engano, na África como missionário. Então, ler e voltar a ler e reler. Olha como é antigo isso aqui. Ó. Eu tenho tenho 3 volumes do Caçador de Almas. Esse daqui foi o primeiro volume que eu comprei com o meu dinheiro quando eu trabalhava. Eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa loja de disco e olha, tá aqui, ó, 17 de agosto de 86. Tá aqui. Então, quantas vezes eu não voltei ao Caçador de Almas? Né? Então, bebendo do mestre, que é São Paulo da Cruz. Então, todas essas coisas externas, São Paulo da Cruz vai dizer, tem como única meta a nossa união mística com o nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que se trata. Todos esses meios nós utilizamos como símbolos, como sinais. Mas, de todos esses, a grande questão é, se você deseja, apaixonado por Jesus que você é, estar a sós com Ele, abandonado com Ele, humilhado com Ele, incompreendido com Ele, passando por sofrimentos com Ele, essa é que é a grande questão. E é nisso que consiste o carisma passionista, é isso que consiste o caráter cristológico da oração em São Paulo da Cruz, é disso que se trata quando a gente fala do caráter passiológico da espiritualidade da oração em São Paulo da Cruz. Fixar o olhar sobre a pessoa divina de Jesus com uma tal intensidade e uma decisão de unir-se a Ele, unir a sua vida, unir o seu trabalho, unir os seus filhos, enfim, unir a Jesus crucificado, que nada te faça voltar atrás. Inclusive porque você já deixou tudo, você vai se amarrando em Cristo, colocando amarras em Cristo, para que não haja a mínima possibilidade de voltar para trás. Como é que eu vou dizer isso de outra maneira? Voltando lá, aquilo que é dito por Jesus em Lucas 18, né? Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois vem e segue-me. Então, traduzindo isso, você vai estar de tal modo preso a Nosso Senhor, ligado por amor a Ele, que todas as outras coisas estão vendidas, eu desapeguei, já está entregue, entendeu? Pertence aos pobres, pertence, porque eu não vou trocar a vida com Jesus, a minha vida de oração, meu amor por Nosso Senhor,
por nenhuma outra coisa. E aí, o que o filho de São Paulo da Cruz faz? Ele faz o que São Paulo da Cruz fez. Ele começa a se ligar a coisas que façam memória da paixão. Então, entrar para a confraria da paixão é um modo de você estar ligado, você participa de uma pastoral, você participa de uma obra de caridade, você visita um doente, você vai visitar um pobre, enfim. Você vai se cercando da presença de Jesus crucificado. E a principal ligação é com o sacramento da Eucaristia. Então, você passa a colocar uma prioridade na Eucaristia que, se você não abandonasse tudo, se você não colocasse tudo em segundo plano, você não daria. Então, é o que eu vejo aqui na paróquia, né? Pessoas que não eram de missa diária e passam a ser de missa diária. Quem não tem condição de ser de missa diária já conseguiu colocar mais uma missa na semana, ou pelo menos mais 2 missas na semana. Consegue vir pelo menos na missa de quarta-feira à noite aqui. Então, é um amor por Nosso Senhor que faz com que você se amarre, você se prenda cada vez mais a Ele, às coisas dele e aos cuidados dele, né? E aí faz sentido todo o trabalho, toda a missão, todo o apostolado que você faz, porque é uma alegria, né, estar com o Nosso Senhor. Que mais? São Paulo da Cruz, então, tira de nós essa imagem, muitas vezes, que se pinta de Deus como um ser perverso, um ser perigoso, amedrontador, que condena, que faz mal, né? E isso é uma página que se vira, que você vira na sua vida. Quando você vai para diante do Calvário, para diante da cruz de Cristo, e você experimenta: eu sou amado por Ele. E eu só posso responder a esse amor com mais amor. E eu preciso demonstrar esse amor, né? E eu preciso demonstrar essa alegria de estar diante de Jesus crucificado. É uma coisa interessante, que você vai, quem aprofunda na vida de São Paulo da Cruz, é que as pessoas se encantavam com a doçura e com a alegria dele, né? Ele era uma mãe, ele tinha um caráter materno, doce, e quem conhecia ele no particular. E uma alegria profunda de estar na obra de Deus, de estar trabalhando para o reino de Deus. Isso era uma característica. E ele cobrava isso dos superiores, ele cobrava isso dos que iam para as missões. As pessoas precisam sentir essa alegria em vocês, né? Quando vocês forem falar de Jesus, a convicção de ser amado por Ele e deve transparecer uma alegria. E às vezes nós não transparecemos isso, né? Nós, às vezes, somos muito jansenistas, né? Nós apresentamos uma imagem de Jesus terrível, né? Moralista e pesado, e, sabe, é como se Jesus fosse uma doutrina, né? Bem jansenista, né? Ou então o outro extremo, que os extremos se encontram, né? Que é o pelagianismo, né? De achar que pelas obras, em fazer coisas, eu tô kit, né? Preciso ter vida interior, não preciso ter vida de oração, porque não vai mudar nada, e a minha oração é o que eu faço. O que eu faço, então, esse ativismo, esse moralismo ativista que nós vemos muitas vezes dentro de igreja, né? Também isso não é uma coisa sadia. Então, São Paulo da Cruz cobrava muito isso dos superiores, que eles, ao examinar o candidato que vai entrar para a congregação, e depois os que vão entrar para a confraria da paixão, se existe essa disposição, esse amor a Jesus, essa disposição de amá-lo ainda e cada vez mais, e de viver essa alegria tranquila de quem pôs tudo em segundo plano por causa desse amor a Nosso Senhor. Veja que, mas eu pecador, eu com as minhas misérias, eu com as minhas limitações, jamais, eu não posso me colocar diante de Jesus, porque Ele vai me fulminar, Ele vai ver isso aqui, que isso aqui está errado. E aí, São Paulo da Cruz diz que diante da paixão de Cristo, não há pecado no mundo
que permaneça de pé. Diante da paixão de Cristo, de Jesus crucificado, que diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, não há pecado que permaneça de pé. Que, porque teve uma recaída, porque eu falhei de novo, porque eu tinha feito um propósito nessa quaresma e já no terceiro dia descumpri esse propósito. Aí você olha para Jesus crucificado e você olha para o amor, para a bondade de Deus, que diz para você: se levanta, levante-se, não é? Volta para a casa do teu pai. Teu pai não trata assim os empregados dele. Diz para ele que você pecou, que você errou, que você caiu. Terceiro dia da quaresma, o seu propósito já foi por água abaixo, e você vai ver que teu pai vai te receber com um abraço, que ele vai te dar uma veste nova, ele vai colocar anel nos seus dedos, sandália nos pés, vai matar o melhor novilho que ele tem, porque esse filho estava perdido e foi reencontrado, estava morto, e agora vive. Então, essa imagem do Pai das misericórdias, essa imagem, essa visão da bondade de Deus expressa na cruz, é o que anima e alimenta a oração passionista, a oração passiocêntrica. E aí, o meu destino, estando unido ao de Jesus, a minha dor unida dele, a minha fraqueza unida à fraqueza dele na cruz, que ele é igual a nós em tudo, menos no pecado, me arranca do pecado, me arranca da destruição e me leva ao fim que ele deseja, que é a ressurreição, que é a vida eterna. Era isso que eu tinha. Aí louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou passar então a listinha aqui que eu tenho dos temas que serão os temas subsequentes. Então, semana que vem, nós vamos aprofundar essa questão de como é que a oração tem por base a participação na humildade do Verbo encarnado. E aí o exemplo disso, um grande exemplo disso é o Beato Isidoro de Lourdes, que era um irmão porteiro. Imagine, simples e humilde porteiro de um convento. Teve um câncer terrível no olho e a vida desse homem foi uma coisa impressionante. Então, uma das bases da vida de oração, para a vida de oração segundo São Paulo da Cruz, é participar da humildade do Verbo encarnado. Então, esse é o tema de semana que vem. Aí, no dia 21, o recolhimento, a necessidade de recolhimento para a vida de oração. Recolhimento como base para a vida de oração. A pessoa que não sabe se recolher, ou que não deseja se recolher, que não tem amor pelo silêncio, por estar a sós com o nosso Senhor, dificilmente vai rezar. Então, essa é uma das bases fundamentais para a vida de oração. E aí o exemplo, São Gabriel da Virgem Dolorosa, que era um pé de valsa, que era um garoto, um playboy da alta sociedade, e que no coração dele a paixão de Cristo, o amor por Nossa Senhora, o levou a uma vida de recolhimento, e ele morre com 24 anos de idade de tuberculose como seminarista. Muito parecida a vida dele com a de Santa Teresinha do Menino Jesus. E no dia 28, uma das bases para a vida de oração é ser apóstolo. Então não tem vida de oração quem quer ficar de braços cruzados. Mesmo a monja passionista, ela não está lá de braços cruzados. A oração dela é apostólica. E aí o grande exemplo que eu vou trazer, uma santa que vocês não conhecem, a maioria tenho certeza que não conhece, ela não é santa ainda, nem beata, é uma venerável, chama-se Antonieta Farani, é uma irmã passionista lá de Curitiba. Depois, no dia 4, então já chegando perto da Semana Santa, a importância da meditação da Paixão de Cristo, como base para a vida de oração segundo São Paulo da Cruz. Meditar e ensinar a meditar a Paixão de Cristo. E aí o Beato Domingos da Mãe de Deus, o apóstolo da Inglaterra, será o nosso santo como exemplo, né? E no dia 11, então aí a última sexta-feira antes da Semana Santa, nós tomaremos um modelo de oração passionista através da vida de Santa Gema Galgani. Então, Santa Gema Galgani, aí sim, nesse dia eu vou tomar ela, a própria Santa Gema, para ilustrar todas essas qualidades de uma oração segundo o mestre São Paulo da Cruz. Então esse é o nosso programa aí para as próximas sextas-feiras do mês, tá bom? Acho que alguém, não sei se alguém tinha feito uma pergunta aqui em cima, ou era uma observação.
uma pessoa que está em depressão, se há algo específico que eu indico, um médico. Sempre que há uma doença, tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico. Essa é a primeira coisa. Deus, nosso Senhor, deixou os médicos no mundo para nos ajudar. Então tem que tomar remédio, tem que fazer terapia. E a parte espiritual precisa ser cuidada. Como é que eu cuido da parte espiritual? Então o que eu posso dizer hoje aqui, dentro daquilo que eu estou apresentando, é que a pessoa precisa aprender a unir a dor dela, a dor da depressão, à dor de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? No Calvário. Então, eu já teria morrido de depressão se eu não tivesse aprendido a olhar para nosso Senhor na cruz e a dialogar com Ele só de olhar. Meu tipo de depressão é o que não faltou nessa vida. A pessoa disse assim: a quaresma é tão especial para mim, viver sempre na quaresma, que lindo. Então mas aí cada época do ano litúrgico a gente vai buscando naquele período litúrgico, não é, as marcas da paixão. Como eu disse, no Natal, né? Quem já frequentou uma missa minha na época de Natal sabe que eu ponho a madeira da cruz no presépio, né? A madeira da cruz é a madeira do presépio. E que no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo estão todas as marcas da paixão. Então é à toa que São Paulo da Cruz era apaixonado pela imagem do menino Jesus deitado na cruz. Eu tenho inclusive aqui uma imagem do menino Jesus deitado na cruz. Que me deram. São Paulo da Cruz. Tinha mais aqui alguma coisa, deixa eu ver. Os sofrimentos de Jesus devem ser joias no nosso coração. Sim. Padre, estou morando no Canadá, essas lives deixam meu coração quentinho. Que legal. Obrigado por este tempo conosco. Eu fico assim muito sem graça de fazer essas coisas, vocês sabem disso, né? Mas eu sei o bem que faz. Padre, poderia fazer a meditação da Coroa das 5 Chagas? Foi tão marcante em 2023. Provavelmente, quando for chegando perto da Semana Santa, nós teremos atos de devoção aqui na paróquia. Mas aí não é aqui, né? É na paróquia. Aqui nós vamos nos dedicar a essas práticas aqui. Essas prédicas. É verdade, Padre. Temos motivos para desistir, mas precisamos ter olhos e corações na cruz. Padre, amanhã, 18 horas, é o encontro de jovens. Assim, amanhã, às 18 horas, é o encontro de jovens. Padre, verdade, a situação que passamos, o remédio, a ajuda médica e tomar a nossa cruz e segui-lo, senão já era. É isso aí, Giovanni. Giovanni, eu sei do que você está falando, com a sua mãezinha, com tudo que você passou, não foi fácil. Que suas palavras produzam grandes reflexões através desses dias. Quando São Francisco de Assis recebeu as chagas, disse: Deus me diz. É isso mesmo, Deus falou comigo. A sua paixão. Todos os santos, né? Todos os grandes santos, se você for olhar, eles eram apaixonados por Jesus crucificado. Teresinha do Menino Jesus carrega nas mãos a imagem de Jesus crucificado. Entre as rosas, né? A Edna Kenos dizendo: que saudade. Muito bem, gente. Então, aí foi 1 hora, né? Começou às 9, agora já são 22h03. Se eu não errar, eu vou desligar e vou conseguir deixar gravado. Se eu apertar qualquer coisa errado, já era, né? Fica só na lembrança esse dia. Mas vamos rezar a Deus que tudo dê certo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com São Paulo da Cruz, caminhemos nesta quaresma. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Agora aqui.